Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim trazer um conteúdo para vocês assim, ó, que é maravilhoso, tá? É essencial assim para quem quer transformar a sua vida, né? Para quem quer ter prosperidade, né, em todas as áreas da vida. São leis universais que, sem dúvida nenhuma, vai fazer total diferença na sua vida você conhecer essas leis e entender essas leis e aplicar, né, viver de acordo com essas leis universais. Então, eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês que é maravilhoso e esse conhecimento todo, ele é embasado no livro As 7 Leis Universais do Sucesso, tá? São 7 leis, é um guia prático para a realização dos seus sonhos. E aqui atrás do livro, ele vem dizendo assim, ó: este é um livro especial para se ter por perto em todos os momentos da sua vida, pois as suas páginas revelam os segredos para o leitor realizar suas conquistas mais surpreendentes e importantes. Esta obra ajudará a entender o que realmente nos faz pessoas felizes e realizadas e ensinará a colocar a verdadeira compreensão de sucesso em prática. As 7 Leis Universais do Sucesso de Deepak Chopra presenteia o leitor com a essência dos seus ensinamentos em 7 princípios simples, poderosos e acessíveis, que podem ser adotados por todos que desejam alcançar o sucesso em qualquer área da sua vida. E a primeira coisa que ele vem falando aqui, gente, na introdução, é a respeito da identidade, tá? Eu já falei em outros vídeos aqui a respeito da nossa verdadeira identidade e ele vem trazendo isso aqui na introdução do livro. E é muito importante que todas as pessoas no mundo tivessem esse conhecimento. Claro que nem todas as pessoas elas vão aceitar isso, né? Muitas pessoas estão alienadas, né, à religião, à igreja e outras religiões, e o sistema em si, ele não quer que você saiba quem você é. E por esse motivo, muitas pessoas estão alienadas, né, tanto ao sistema quanto a outras energias, né? E aqui ele vem trazendo, são 7 leis universais, tá? De extrema importância, né? Cada lei aqui, nossa gente, eu vou fazer um resumo para vocês, tá? Das 7 leis, mas nós vamos estudar cada uma delas, tá? Eu vou fazer, são 7 vídeos e cada vídeo vai trazer uma lei universal, tá? No caso, esse vídeo agora, ele vai trazer a primeira lei universal, tá? E a introdução. E os outros vídeos vão trazer as outras leis. E o último vídeo da última lei, tá? Eu já vou trazer ele com a conclusão do livro, certo? Então, não são livros muito, não são vídeos muito curtos, mas se você quer transformar a sua vida e conhecer essas leis, eu sugiro que você assista a todos e assista até o final, tá bom? Então, o que a gente vai estudar aqui, tá? Além da potencialidade pura, que também é chamada da lei da unicidade, tá? A lei da doação, que é a lei número 2, a lei do karma, ou causa e efeito, tá? Que é tudo aquilo que eu faço retorna para mim, né? Cada atitude que eu tenho, eu vou ter uma consequência disso, tá? A lei do mínimo esforço, que é aquela lei que diz que você não tem que lutar na força do seu braço, que basta você buscar o reino dos céus e todas as coisas lhe são acrescentadas, e isso é bíblico, tá? A lei da intenção e do desejo, né? Muitas vezes a gente tem um desejo, só que a gente coloca a intenção da maneira errada. E aqui nós vamos entender essa lei e nós vamos aprender a aplicar essa lei a nosso favor, tá bom? A lei do distanciamento, né? E a lei do Dharma ou propósito de vida. Essa última lei do Dharma ou propósito de vida, eu acho que é, assim, ela é crucial, assim. Eu não posso dizer que ela é a mais importante, porque todas elas são importantes, né? Todas as leis, elas têm, são princípios, né? E todas as leis são importantes. E uma, ela depende da outra. Então, às vezes, a gente vive de acordo com uma,
Mas se a gente fugir da outra, automaticamente já quebra aquela que a gente estava vivendo de acordo. E aqui nesse livro você vai entender por que que uma depende da outra e automaticamente uma é a outra, entendeu? Então, nós vamos começar pela introdução do livro, tá? O nome do livro é, para quem quiser acompanhar, quem tiver o livro, quiser acompanhar ou quiser adquirir o livro para acompanhar o estudo, o nome do livro é As Sete Leis As Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Bom, aqui no início do livro ele já começa. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. Né? Na Bíblia, Jesus dizia que aquilo que está dentro do teu coração é o que você é, né? Então, o que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, será a tua vontade. E o que for a tua vontade, serão teus atos. Só que o que forem teus atos, será teu destino. Então, muito profundo isso. Em todos os vídeos eu me comprometo com vocês a ler essa parte aqui, porque essa parte aqui é incrível. Então nós vamos começar pela introdução, tá? Embora este livro tenha como título As Sete Leis Espirituais do Sucesso, ele também poderia se chamar As Sete Leis Espirituais da Vida, porque são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo que existe na Terra. Tudo que podemos ver, ouvir, cheirar, provar, tocar, tudo. Essas leis aqui é o princípio de tudo. Aí aqui ele fala de um livro dele, Criando Prosperidade. Ele esboçou os passos da riqueza consciente, baseada na real compreensão da ação da natureza. E aqui, em As Sete Leis Espirituais do Sucesso, constitui a essência desse ensinamento que, uma vez incorporado à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas, sem nenhum esforço, e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso, que inclui a geração de riquezas, só é considerado possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se abordem o sucesso e a abundância espiritualmente, como o constante fluxo de todas as coisas boas em sua direção. Com o conhecimento e a prática da lei espiritual, colocamo-nos em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade, com alegria e amor. São muitos os aspectos do sucesso. Prestem atenção nessa parte, tá? Os bens materiais são apenas um de seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. Às vezes a gente passa a vida toda, né? Um dia eu vou ter sucesso, um dia eu vou ter sucesso. Só que sucesso é ao longo da vida. Sucesso não é lá no final, é a jornada. E bens materiais fazem parte da jornada, eles não são sucesso. Quer ver uma coisa? Isso aqui a gente vai aprender lá na última lei. Mas a pessoa passa a vida toda com o sonho de viajar, certo? E quando realiza essa viagem, concluiu a viagem, voltou para casa, qual é o motivo que vai fazer você acordar no outro dia? Se você já realizou aquilo que você queria. Então, a gente precisa de um propósito maior. Qual é meu propósito hoje? Todos os dias acordar. Levantar de manhã e acordar. Levantar da cama. Qual é o meu propósito? O meu propósito é trazer a palavra de Deus e a gente fazer a conexão todos os dias. Que agora esse é o nosso objetivo aqui no canal. Fazer você se conectar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que todas as outras coisas lhe sejam acrescentadas na sua vida. Então, esse é o meu objetivo para o resto da minha vida.
todos os dias levantar e, junto com vocês, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não na intenção de que algo seja acrescentado na minha vida, mas a intenção é resgatar a nossa alma, a minha e a sua, para a eternidade. Então, desejos de viajar, de ter um carro, de ter uma casa, todos nós podemos ter, mas esse não é o objetivo principal da nossa vida. O nosso objetivo principal da vida é o nosso propósito, né? O resto vai ser acrescentado, o resto é a nossa jornada. E é uma delícia viver a jornada quando você vive o propósito. Porque você tem um motivo para levantar da cama todos os dias, né? E o foco da vida é esse. E aqui você vai entender sobre isso, quer ver? Então, além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. A abundância material, em todas as suas expressões, é um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Mas o sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Mesmo que tenhamos a experiência de tudo isso, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade em nosso interior. E por isso é tão importante buscar o reino de Deus. Porque a gente precisa cultivar essa semente da divindade do nosso interior. Então, esse é o foco do nosso canal aqui, esse é o foco da nossa vida, né? Buscar o reino de Deus e ajudar outras pessoas a fazer isso também. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Prestem atenção que aqui ele está falando de identidade, tá? Quem você realmente é. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embriões de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre. É a divindade se abrindo em nosso interior. É percebermos essa divindade em toda parte, em tudo o que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Quando passarmos a experimentar a vida como a expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. Antes de definir as 7 leis espirituais, vamos entender o conceito de lei. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se o observado. A gente acha que a gente observa, certo? Só que, na verdade, nós somos uma consciência maior. E essa consciência maior é quem observa os teus pensamentos, os teus atos, o corpo. Então, o observador torna-se o observado por quê? Porque quando você tem consciência de que você é uma consciência maior, você já tem a consciência de que não é o corpo. Aquele que se transforma no cenário, o sonhador evidencia o sonho. Toda a criação, tudo que existe no mundo físico é resultado do não manifesto transformando-se em manifesto. Tudo é criado no mundo invisível primeiro, para depois ser manifestado na nossa realidade. E isso, a gente cria a nossa realidade, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu só reclamo, que eu só falo mal dos outros, né, que eu sou uma pessoa pessimista, eu só enxergo a falta, o que eu tô criando na minha realidade? Mais situações de falta, mais situações para que eu reclame, mais situações, assim, pessoas na minha vida que fazem com que eu fale mal dessas pessoas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu emano, eu atraio.
Tudo aquilo que eu emano, eu crio, certo? Tudo o que contemplamos vem do desconhecido. Quando você está numa sinaleira, um farol, que você para o seu carro e para do teu lado um carro melhor que o teu, o que você faz? Você contempla aquele carro ou você odeia a prosperidade daquela pessoa? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você odeia, você está afastando essa prosperidade da sua vida. Mas, se você contempla aquilo, diz, nossa, que linda, essa pessoa é muito próspera, essa pessoa, nossa, né? Não com olhar de inveja, mas com olhar de admiração. Aí você está atraindo aquela prosperidade ou algo parecido com aquilo que esteja no teu vórtex, você está atraindo isso para a tua vida. O nosso corpo físico e o universo físico, que no caso é esse mundo que a gente enxerga, tudo o que podemos perceber pelos sentidos são transformações do não manifesto, do desconhecido, do invisível, em manifesto, conhecido e visível. O universo físico nada mais é do que o eu aqui ele está falando desse eu maior, né? Essa centelha divina dentro de nós, essa alma divina dentro de nós. Então, o universo físico nada mais é do que o eu, desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente e matéria. Então, Deus, ele é o todo, ele é o universo, ele é tudo que há. E ele se fragmentou em fractais de almas, que é eu e você, e ele experiencia essa experiência humana através de nós. Então, ele quer experimentar isso como espírito, mente e corpo. Em outras palavras, todos os processos da criação são processos por meio dos quais o eu, né, essa divindade, ela se expressa. A consciência em movimento se expressa como objetos do universo na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, é o espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, que é a mente. Então, toda a criação é a divindade, é o nosso espírito, é a nossa alma. O processo dessa criação é a divindade em movimento, que é o quê? A nossa mente. E o objeto da criação é o universo físico, inclusive o corpo. Então, o objeto dessa criação é tudo que a gente quer manifestar. Casas, carros, viagens, tudo isso, dinheiro e etc e tal, abundância, né? Prosperidade, saúde. Esses três componentes da realidade, espírito, mente e corpo, observador, ato de observar e o observado, são essencialmente a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar. E que lugar é esse? O reino da potencialidade pura, que é basicamente o não manifesto. Porque na realidade, gente, o que existe é esse invisível, né? Isso aqui que a gente vive, esse telefone, essa casa, tudo isso que a gente enxerga, isso aqui é uma ilusão. Isso aqui é uma ilusão. A realidade, ela tá no invisível. Quando o seu corpo morre, que você desintegra, o corpo morre, mas a sua alma não. E você volta para essa realidade, você volta para a verdade. Porque você tá aqui para experienciar essa experiência, porque é Deus querendo experienciar isso aqui através de você. Então, você tá aqui para quê? Para evoluir, e você tem um propósito. Você tem um propósito. E a gente tá aqui para nossa evolução. Então, qual é a tua maior dor? É aí que tu tem que evoluir, sabe? E ao longo desse estudo, muitos de vocês vão conseguir até mesmo descobrir o seu propósito de vida, se é que você ainda já não descobriu, tá bom? As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento, ou a consciência em movimento.
Quando compreendemos essas leis e aplicamos em nossas vidas, qualquer coisa que desejamos pode ser criada. Porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela, um corpo humano, podem realizar os nossos desejos mais profundos. Agora, passemos às 7 leis universais para aprender como aplicá-las em nossas vidas. Então, a primeira lei é a lei da potencialidade pura ou a lei da unicidade. A fonte de toda a criação é a conscientização pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. Então, quando você está alinhado com esse eu maior, com essa centelha divina dentro de você, quando você se alinha com Deus dentro de você, você consegue coordenar tudo no universo, tudo. E é incrível, incrível. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada, ou seja, não existia nada, era só energia. Ele vivia sem viver por seu próprio poder e nada mais havia. Deus, ele é uma consciência, ele é uma energia. Deus, ele é tudo que há. Ele é uma energia. Deus é energia. E ele preenche, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele preenche todo o espaço, todo. Ele é essa mesa, esse armário, esse corpo, esse telefone, esse copo. E aonde não tem nada, Deus também preenche. E assim é a polaridade negativa que as pessoas chamam de diabo. Ele é a polaridade negativa, só que ele não preenche os interespaços do universo. Muito pelo contrário. Eu vou trazer para vocês um material que explica quem é o diabo, o que ele é, como ele age e aonde ele habita. Eu vou trazer esse material para vocês, tá? Nós vamos estudar sobre as leis primeiro, porque são muitos conteúdos maravilhosos e, gente, de verdade, isso aqui transforma qualquer vida, se aprendido, entendido e aplicado. Vamos estudar então a primeira lei espiritual do sucesso, que é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se da nossa essência espiritual, ou seja, quem a gente é de verdade. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Essa é a tua verdadeira essência. Você é um ser infinito, você não tem forma, você é uma energia e você é ilimitado. Esse ser dentro de você, dentro desse corpo, é ilimitado. Só que a mente, ela te limita. Então você acha assim, eu nunca vou poder ter aquilo ali, porque aí você olha pro bolso, eu não tenho condições. E aí você bota essa barreira, você bota essa limitação, você se limita. Mas você não é limitado. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito. Quando ele fala aqui silêncio infinito, é na mente, tá? O equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa
natureza essencial, que é potencialidade pura. Então, para você entender bem, eu vou voltar e vou repetir. O conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade, essa é a nossa natureza verdadeira, é a nossa natureza essencial. Silêncio infinito é a mente vazia. O equilíbrio perfeito são as suas emoções. Nenhum elogio te vangloria, te bota lá em cima, mas uma crítica também não te derruba. Isso é equilíbrio. E o universo, a natureza, ela é equilíbrio, ela é harmonia. Quando você descobre isso, quando sabe quem realmente você é, encontra toda a potencialidade. Então, quando você descobre a sua verdadeira identidade, quando você descobre quem você realmente é, você encontra a sua potencialidade. Aí, meu amor, não existe ser ilimitado. Não existe limitação. Você é um ser ilimitado. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada da lei da unidade, pois, sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. Quando ele está falando aqui do campo da potencialidade pura, gente, ele está falando de Deus. Não existe separação entre você e Deus. Assim como não existe separação entre você e eu. Nós somos todos um. Na verdade, não existe 8 bilhões de pessoas. Existe uma única energia dividida em fractais de almas. Tá bom? O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Então, quanto mais você busca esse verdadeiro eu dentro de você, mais você se conecta com Deus. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. O seu oposto é o objeto de referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior. Muitas vezes por situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda a resposta. Eu não vou gravar um vídeo porque... e se alguém ver e não gostar? E se deixar um comentário chato, né? Uma crítica? Então a gente está sempre buscando a aprovação dos outros. Só que na verdade, olha só, nesse estado, quando a gente está deixando o ego falar e não o nosso eu verdadeiro, porque a gente se identifica com esse corpo. Quando você está identificado com o corpo, gente, Karine é o nome do meu corpo. Eu não sou meu corpo. Eu sou uma consciência, eu sou uma alma que habita o corpo, entende? Então, quando eu estou identificada com a Karine, com o corpo, eu tô no ego. E quando eu tô no ego, nós buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. Gente, eu vou falar muito sobre medo aqui no canal, tá? O medo não é de Deus, tá? No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas.
ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, a necessidade de aprovação, o poder externo, o controle das coisas, estão baseadas no medo, ou seja, estão baseadas no ego. Esse tipo de força não é da potencialidade pura, não é de Deus, gente. Essa força é negativa, tá? Não é de Deus, não é da potencialidade pura, não é do todo, não é da consciência. Quando você tá no ego, isso não é de Deus, tá? Isso é da energia negativa do diabo, tá bom? O poder do eu, o poder real. Aqui, necessidade de aprovação, poder externo, controle das coisas, estão baseadas no medo. E esse tipo de força, o medo, não é da potencialidade pura, não é do poder do eu, não é o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo. Não há compulsão para o controle. Não há esforço para obter aprovação, não, ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar. Mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, a sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. O seu verdadeiro eu, prestem atenção, gente. O seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, a sua alma, está livre dessas necessidades. Ela é imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém e também não se sente melhor do que ninguém. É humilde. Não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu. Porque se nós somos fractais de alma de um único ser, que é Deus, todos nós somos iguais em essência. Todos nós viemos do mesmo lugar. Então, eu não sou melhor do que você. Entende? Porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Então, nós somos fractais de alma de Deus em diferentes faces. Eu tenho o meu rosto, você tem o seu, eu tenho o meu corpo, você tem o seu, eu tenho a minha história, você tem a sua, eu tenho o meu, a minha trajetória, o meu caminho, a minha jornada, você tem a sua, mas o meu rosto é diferente do seu. Só que nós somos todos iguais, em essência, nós somos todos iguais. Então, realmente, não tem o porquê, sabe? Ser melhor ou ser pior. A fulana é melhor que eu. Não, nós somos todos iguais. Vivendo histórias diferentes. Por quê? Porque Deus experiencia tudo isso através de mim, através da minha história, através de ti, através da tua história. E de diferentes corpos, em diferentes corpos ele vive experiências diferentes. Na sua vida, por exemplo, você pode estar morando numa mansão de 30 milhões, andando num Porsche, comendo comidas chiques, tomando vinhos importados e etc e tal. E na minha experiência, eu posso morar numa casa de 8 milhões, que é mais humilde. Eu posso estar andando num, sei lá, um Chevrolet Onix, tomando vinho mais, né, de repente, diferente marca. O teu sonho pode ser morar nos Estados Unidos, então através da tua história, da tua vida, Deus quer viver isso através de você. Mas eu não tenho esse desejo de morar fora do país, então através da minha vida ele vai ficar no Brasil, através da minha vida ele vai viver uma experiência completamente diferente da sua, entendeu? Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto referência. Na autorreferência, você experimenta o seu verdadeiro eu. Autorreferência. A sua consciência.
você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto referência, que é quando o ego está falando, né, quando você está no ego, é um falso poder, por estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existe o objeto de referência. Se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título e com o cargo. E realmente, né? O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando termina essas situações. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo ou o dinheiro, o poder também se esvai. Ou seja, vamos supor que eu esteja atuando como médica. Eu sou cirurgiã geral. E eu tô identificada com o corpo, né? Eu tô no ego. E eu digo para as pessoas, eu sou cirurgiã geral. Eu sou cirurgiã geral. Você está identificado com aquilo. Você não vive o seu verdadeiro eu. Você está identificado com a matéria. Se você for demitido, a tua vida acaba. Simples assim. Porque tu tá tão identificado com aquela... Tu acha que tu é a médica. Só que tu não é médica. Tu é uma consciência que está vivendo uma experiência humana atuando como médica. Você não é médica. Entende? Você é uma consciência atuando. Entendeu? Atuando como médica. Você não é médica. Tu nasceu médica? Não. Então, quando eu vivo o meu verdadeiro eu, não importa o que eu esteja fazendo. Não importa o que eu tô ganhando ou o que eu tô perdendo. O que importa é quem eu sou. E aí não tenho o que perder. Entende? Eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Mas deixa aqui nos comentários que a gente pode voltar nesse estudo depois e explicar melhor, tá? O alto poder, no entanto, é permanente. Ou seja, quando você está vivendo o verdadeiro eu. Porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num ser de estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. E o poder do vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Como? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, ou seja, se você quer ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, que é assim que está na Bíblia, né? Busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. E aí tem uma passagem que diz assim... Não se amoldem ao padrão deste mundo. É Romanos 12:2, se eu não me engano. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que assim você conheça e veja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. E olha só, se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade, que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Gente, por que é inerente? Porque Deus criou tudo. Ele é muito criativo. Então, no momento que você tem acesso e no momento que você se conecta, você é um ser ilimitado, inclusive de criatividade. Vai te vir muitas ideias para tudo. E a prosperidade e a abundância vai reinar na tua vida.
Porque é Deus vivendo através de ti. E ele é criativo. E ele é ilimitado. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio. O que eu falei lá no início? Aqui, ó, silenciar a mente. Praticar a meditação, evitar julgamentos. Prestem atenção que aqui está o segredo de tudo, gente. Uma forma de conseguir isso, ter acesso, né, à consciência pura, que é se conectar e se alinhar com Deus. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, cessar os pensamentos, praticar a meditação, evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a este campo, a infinita criatividade, a liberdade, a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Você simplesmente é. Você simplesmente existe, tá? Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também de atividades como assistir televisão, ouvir um rádio, ler um livro. Gente, olha só. Se você tem costume de assistir televisão e escutar rádio, cancela. Cancela. A nossa mente, ela é programável. Ela, na verdade, a nossa mente, ela já foi programada. Você precisa, se você está vivendo escassez, pobreza, miséria, problema, só coisa ruim, só energia negativa, você precisa reprogramar a sua mente. E as mídias, a notícia, morreu fulano, atropelou ciclano, acidente aqui, morte ali, isso tudo reprograma a tua mente. Tu quer ver uma pessoa ser reprogramada? É a pessoa dormir com a televisão ligada no jornal. A tua mente, ela desliga, só que o teu subconsciente, ele tá sempre alerta. Tudo que entrar ali vai ficar ali como verdade. E o que dá no jornal? Desgraça, morte, acidente, só coisa que não presta. E o que você acha que você vai vibrar? O que você acha que você vai atrair para sua vida? Só isso. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Pensamentos aleatórios. Isso é turbulência no diálogo interior. Aquele pensamento que vem e tu não sabe nem de onde. Aquilo é uma verdade dentro de ti. Esse pensamento aleatório que vem, ele é uma verdade dentro de ti e por isso que ele existe. Só que o pensamento aleatório, quando ele vem do nada, sem que você controle, não é a potencialidade pura. Não é Deus. É a outra energia. É a energia negativa, é o diabo. E eu vou trazer esse material para vocês. Eu vou trazer uma entrevista que Napoleão Hill fez com o próprio diabo e eu vou trazer para vocês aqui. Para vocês entenderem quem ele é, como ele age e aonde ele habita. Ele habita na mente das pessoas. E ele manipula todo o sistema. 98% das pessoas estão alienadas ao diabo. E apenas 2% estão conectadas com Deus. E eu achando assim, não, eu tô no caminho, tô super conectada. Eu tô no caminho. Mas é um caminho longo, gente. E muitas coisas ali daquela entrevista, eu noto que ainda, sabe, ainda tenho que melhorar. E muito. Então, assim, muitas coisas que a gente não dá bola no dia a dia, gente, a gente precisa estar sempre alerta. Sempre alerta, tá? Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio. Assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período, todos os dias. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça por 1 hora apenas. Gente, começa com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, vai aumentando. Isso é treino, treino.
Esvaziar a mente é treino. Meditação é treino. Começa pouquinho, vai aumentando e vai ficar por horas, tranquilamente, tá? Se isso lhe parecer muito, faça por 1 hora apenas, mas tente sempre aumentar esse tempo. Experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior. Um dia inteiro, 2 dias, 1 semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Por quê, gente? Porque o diabo ele não quer que você se conecte com Deus. Ele não quer que você saiba quem você é. Ele não quer que você limpe seus pensamentos, porque ele te controla através dos pensamentos. Então, ele não quer que você esvazie sua mente. Sabe o que eu tinha? Preconceito com yoga. Eu tinha preconceito com esse negócio de meditação. Eu achava que só louco fazia isso. E agora eu descubro que eu preciso disso. Então, no início, seu diálogo vai ficar muito mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Eu conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas, quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar. E o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Ele vai desistir de você. O diabo desiste. Porque a força positiva sempre vai ganhar. Sempre. É que nem na novela. O bem sempre vence o mal. Ela se dá conta de que não vai adiantar ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interno silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Você começa a se conectar com Deus. Porque como é que Deus se conecta com você? Através da sua intuição. E como é que Ele se conecta com você? Através da sua intuição. Você precisa limpar os seus pensamentos para que Ele possa entrar e aí te mandar a intuição. E aí você vai sentir uma verdade dentro de você. Isso é Deus falando com você. E isso é lindo. Praticar periodicamente o silêncio, da forma que lhe for conveniente, é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas são imparavelmente conectadas a tudo que existe. Na quinta lei espiritual, que é a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção nesse campo, para que os seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que os seus desejos se manifestem. Sabe por quê, gente? Às vezes você deseja um carro novo. Aí você olha pro seu bolso. Ah, mas eu não tenho condições. E isso aqui fica aqui, ó. Isso aí bloqueia o carro novo na tua vida. Isso bloqueia a bênção de Deus, aquilo que tu pediu, que Ele quer te dar. Isso bloqueia a bênção na tua vida. Incrível, mas é real. Ela transporta ao campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização. Olha só. Antes, você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que os seus desejos se manifestem. A quietude transporta ao campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização, ou seja, quando você silencia sua mente, o seu subconsciente vai conseguir melhor mandar para Deus aquilo que você quer e Deus vai melhor conseguir te dar infinitas possibilidades para que você realize aquele desejo
que tanto arde no seu coração. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas, se você não experimentar a quietude da consciência, a sua mente e se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar o edifício em peer stage dentro dela que nem vai notar. Na Bíblia encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. E aqui, quando ele traz isso, por exemplo, não existe... Dá um exemplo para vocês, tá? Essa banana. Ai, Karine, essa banana é feia. É uma banana. Mas essa banana é pequena. Para uma criança ela é grande. Então a gente classifica muito as coisas. Ah, essa banana é feia, essa banana é pequena, essa banana é muito grande, essa banana é pesada. Ah, mas aquela banana lá é mais leve. Isso, aquilo e aquele outro. Tipo assim, essa água tá gelada. Essa água tá ruim. Essa água não tem gosto. Essa água tem gosto. Essa água não sei o quê. A gente tá sempre rotulando as coisas. E não existe isso. E quando ele fala de julgamento, ele não tá falando só de julgar as pessoas. Ele tá falando aqui de julgar tudo. Tudo. Entre bom e ruim, entre alto e baixo, entende? A gente tá sempre rotulando as coisas. E não tá certo isso, porque isso atrapalha muito e diminui o espaço vazio entre os pensamentos. E aí Deus não consegue chegar. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É através do espaço vazio que Deus se conecta com você e fala com você. É esse estado de percepção pura, esse estado silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Você diminuir esse espaço estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz assim: hoje não julgarei nada que aconteça. Essa é a oração. Hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio na sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela toda vez que se vir julgando alguma coisa. O não julgamento cria silêncio em sua mente. Aqui. Hoje não julgarei nada que aconteça. Hoje não julgarei nada que aconteça. Se você achar difícil fazer isso durante o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas. Ou durante 1 hora. Depois, gradualmente, vá aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática: o contato direto com a natureza. Seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos e forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas.
ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa você precisa aprender a entrar em contato com mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, ela é isenta de medo, ela é livre, imune à crítica. Não teme qualquer desafio, não é inferior nem superior a ninguém. É pura magia, mistério e encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexo do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos da sua personalidade. Aspecto de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos na sua vida. Somente a intimidade com seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem o seu verdadeiro eu, quando você compreende realmente a sua verdadeira natureza, você não sente culpa, não tem medo, não tem insegurança, seja em relação a dinheiro, abundância, realização dos desejos, pois você sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Quando você limpa os seus pensamentos, quando você se conecta com Deus, de verdade, que você vira essa potencialidade pura, tudo é acrescentado na sua vida, tudo que você quer. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparece os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Na verdade, você não precisa de livro nenhum. Na verdade, você não precisa de livro nenhum. Você precisa acessar a sua mente. Você precisa fazer essa conexão com Deus, se conectar. E quando isso acontecer, todo o conhecimento já está dentro de você. O problema é que muitas pessoas não sabem disso e não se conectam. E não têm acesso a essa informação. E passa a vida e nunca se conecta com Deus. Então as ideias que vêm, vou montar um negócio de, sei lá, doce. Aí quebra, não dá certo. Por quê? Porque não é uma inspiração divina, não é a criatividade pura, não é de Deus. Porque tu não deu espaço para ele entrar, para ele te orientar. Aí veio qualquer pensamento, você achou que era de Deus, ou um pensamento seu, e não era, e quebrou. Porque não era inspiração. Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco. Filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso e solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase aos seus pés. Quando você faz essa conexão, as coisas começam a acontecer. Pessoas, oportunidades, ideias, lugares, muitas coisas para te favorecer. E aí as coisas vão começar a ser acrescentadas, porque daí tu tá no fluxo do universo, tu tá fazendo a vontade de Deus para tua vida,
e as coisas vão fluir naturalmente, a prosperidade vai começar a chegar. A riqueza do universo é a sua visível abundância. É uma expressão do poder criativo da natureza. Porque tudo é abundante, né, gente? Por que nós não seríamos? Mas primeiro você tem de superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então você criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita com mente dinâmica, limitada e individual estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimento simultâneo. O equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência, entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. Deus é a fonte de tudo. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude em si mesma é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão, mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear a sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua atenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir o seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Ou seja, se você estiver alinhado, conectado, tudo certo, pensando direitinho porque você quer pensar e escutando as intuições de Deus para a tua vida e colocando tudo em prática, não tem como o diabo pegar a tua mente e te mandar pensamentos aleatórios, tentar controlar a tua vida. Não tem como isso acontecer. Então agora a gente vai para a aplicação da lei da potencialidade pura. Aqui tem 3 passos, tá? Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Número 1. Entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa, pelo menos 2 vezes por dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Número 2. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio aqui, a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. No êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. E número 3, praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. Também é importante que durante todo o dia você se lembre de não fazer julgamentos. Então aqui eu vou voltar mais pra frente. Nós vamos exercitar isso aqui. Eu vou exercitar isso com vocês também, tá? Então são 3 coisas. A primeira delas é silenciar a mente, meditar, tá? Gente, só cuidem com áudios de meditação que vocês encontrarem no YouTube, tá? Porque esses áudios de meditação, tá? Eu tive acesso à informação
através de um podcast que existem canais que antes de postar, eles editam, né, o áudio original, colocando uma frequência bem baixa por trás, que é quase imperceptível, mas o cérebro, ele percebe. E não adianta muito você fazer esses áudios de meditação, sabe? Então procurem áudios de meditação, aqueles com... Tem a música, aí tem o barulho do pássaro, aí tem um barulhinho de água ou um barulhinho de chuva, sabe? Mas tentem procurar, gente, canais sérios, canais que façam esses áudios com seriedade, né? Não alguém que, por exemplo, eu vou lá num canal, pego aquele áudio, edito e jogo aqui no YouTube. Não. Tenta pegar áudios bons de meditação, tá? Que não tenham mensagens negativas subliminarmente, tá bom? E você silenciar a mente, tá? O que é os 3 exercícios, então? É a gente silenciar a mente, tá? Tentar limpar os pensamentos. Limpar mesmo os pensamentos. Tentar ficar assim ao máximo possível sem pensar, tá? Esse espaço vazio é necessário, tá? As pessoas têm o costume de dizer que mente vazia é oficina do diabo. Não, é ao contrário, tá? É bem ao contrário. Então, o nosso primeiro exercício é esvaziar a mente. O segundo exercício é, com a mente vazia, se conectar com a natureza, porque, gente, a natureza ela é abundante. Se tu ir lá podar uma árvore, ela vai crescer de novo. Se tu cortar grama, ela vai crescer de novo. O mar, a onda vem, volta, vem, volta, vem, volta, ele é infinito, ele é imenso, ele é gigante, ele está sempre produzindo. Se você ir lá tirar água do mar, ele sempre vai ter água. Então, a natureza, tudo que Deus criou é abundante, é prosperidade. E você também. Você também. Só que a gente se limita com a nossa mente. Porque Deus deu a mente pra gente pensar. Não pra mente pensar pra nós. Ela não pode pensar por nós. A mente não pode se exercitar sozinha. Aquele pensamento que vem e aí você diz assim, nossa, por que será que eu pensei nisso? Não foi você que escolheu esse pensamento? Então não é de Deus, tá? Pensamentos aleatórios, limpa. Estado de meditação. Quando vem o pensamento, esquece o pensamento, volta pro silêncio, tá? Então é silêncio, conexão com a natureza, pode ser uma praça que tenha árvores bastante, animais, o mar, uma cachoeira, um rio. E, então, silêncio, conexão com a natureza e o não julgamento. Então, a gente vai exercitar isso juntos. Eu vou exercitar isso junto com vocês, certo? O silêncio da mente, a conexão com a natureza e o não julgamento. Ah, mas o café tá frio. Não julga. Nem aqui. Muito menos aqui. Tá? Tentem, gente. Façam esse exercício. É poderoso demais. Porque no momento que você esvaziar sua mente, que você perceber com a consciência quem você é, você vai enxergar tudo de uma maneira diferente, né? E uma das coisas que é muito importante falar aqui, já que essa lei fala muito de identidade, é a questão do perdão. Quando você entende com a consciência, não com a tua mente, não com esses olhos, mas com a consciência, quando você sente quem você é, não existe a necessidade de você perdoar ninguém, porque não existe mágoa. Você não consegue guardar isso de ninguém, você não consegue guardar mágoa, você não consegue guardar rancor, você não consegue guardar sentimentos ruins. Aquela pessoa que te feriu, tu não sente mais, a não ser amor por aquela pessoa. Porque se ela te feriu naquele momento, foi um crescimento naquele momento, sabe? Todas as pessoas que fizeram ou fazem mal para nós, elas contribuem para o nosso crescimento espiritual. Eu já tive muito ódio de muitas pessoas. E hoje, depois que eu tive esse insight assim de me enxergar como consciência, porque foi num momento de meditação, onde eu tava com a mente vazia, né? E eu senti quem eu era.
Eu não vi quem eu era. Eu senti, eu apenas existia naquele momento, como ele diz aqui. E nesse momento, você começa a sentir gratidão por aquelas pessoas terem passado na tua vida. Porque se não fosse toda aquela dor, se não fosse todo aquele sofrimento, se não fosse tudo aquilo que tu viveu, não teria chegado até aqui. Sabe? Eu olho pra trás e eu digo, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria aqui. Eu não teria chegado aqui. Porque eu não ia ter chegado no fundo do poço, eu não ia querer sair de lá, eu ia estar no conformismo, eu ia estar no conforto, entendeu? Na zona de conforto. Então, eu ia buscar o quê? Mas não, como eu sentia um vazio, como eu sentia uma dor, como eu estava numa escuridão, numa treva, e eu queria saber o porquê que eu estava me sentindo daquela maneira, e por que eu odiava tanto as pessoas, e por que eu odiava os lugares que eu ia. Se eu estava em casa eu queria sair, se eu saía eu queria voltar para casa, porque nada me fazia feliz. Nada. Era a minha alma gritando. Pelo amor de Deus. Oh, te lembra quem tu é. Entende? Então, tu começa a entender o teu passado. Tudo que tu viveu. E aí tu esquece ele, tu deixa ele pra trás. Tu não vive mais no teu passado. Vive o momento agora. E meditar é estar no agora. Porque tu não consegue pensar sobre esse momento agora. Não consegue pensar sobre ele, porque ele está acontecendo. Ele não existiu e nem vai existir. Ele está acontecendo. É o agora. Então tu tira a mente do passado e tira a mente do futuro. Isso é meditar. É não pensar. É viver no agora. Se eu estou lavando a louça, eu estou prestando atenção no sabão, na textura do prato, na textura da esponja, e eu não estou pensando em nada. Isso é meditação. Isso é viver o momento presente. Isso é viver o agora. Ah, eu tô num momento brincando com meu filho. Tu tá brincando com teu filho pensando nas contas, pensando no almoço que tem que fazer, na roupa que tem que lavar? Não. Vive o momento agora. E é sempre no momento de distração. Nessas diversões aí, tu tá no agora e tu tá te divertindo, é onde vai vir os insights de Deus pra tua vida. É onde vai vir as ideias, é onde vai vir, por exemplo, assim, ó, faz tal coisa. E tu vai sentir aquilo como uma verdade dentro de ti. Não é um pensamento que vem simplesmente, é uma verdade dentro de ti, como se aquilo já estivesse sendo realizado. Então, é mágico. Então, vamos fazer esse exercício? Limpar a mente, conexão com a natureza e sem julgar nada e nem ninguém. Nem na mente e nem na boca. Não pense você que porque você não tá falando, você não tá julgando aqui. Porque você pode estar pensando, ah, que bolsa bem feia. Ah, que sapato bem azul. Entendeu? Então, às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. E o foco é limpar a mente. Nem que para isso você não saia de casa, entre no modo caverna durante 6 meses e fique lá trancado para não ver nada e nem ninguém, para não ter a oportunidade de julgar nada. Se olhar pro teu chão, tá sujo, vai lá e limpa. Vive o momento presente, mas não julga o chão porque ele tá sujo, porque é uma coisa natural, né? Então, eu espero que essa lei da unicidade, da potencialidade pura, né, tenha ficado clara para vocês. Deixa o seu comentário se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se ele te abriu os olhos, se ele te despertou para quem tu realmente é. Deixa o teu like, não esquece, isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo que é de qualidade para muito mais pessoas, para que mais, se todo mundo no mundo soubesse, entendesse, compreendesse e vivesse de acordo com o verdadeiro eu, não tinha escassez, não tinha sofrimento, não tinha violência, sabe? O diabo não ia tomar conta. Não ia ter fome, não ia ter nada da polaridade negativa, nada. Ia ser só alegria, só abundância, só prosperidade na vida de todos. Só que tem muita gente que até escuta esse tipo de coisa e julga, não acredita. E tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? E lembrem-se, um elogio não pode erguer teu ego, sabe? Porque o teu eu verdadeiro não depende de elogio e nem de crítica. Então, se alguém te elogiar, tá tudo bem. Se alguém te criticar, tá tudo bem também. Isso é harmonia,
né? E não é assim, me elogiou, eu vou ficar muito feliz, e me criticou, eu vou ficar muito feliz. É harmonia, é tu ser feliz, porque essa é a tua verdadeira essência, felicidade e amor, tá bom? Então eu espero muito de coração que vocês tenham gostado dessa lei, dessa aula maravilhosa, e eu espero de coração que você tenha compreendido a sua verdadeira identidade. Eu espero de coração que eu tenha contribuído para a tua vida e que a tua consciência desperte. Se já despertou e você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Todos os dias de manhã a gente traz aqui uma leitura e é uma palavra de Deus, justamente para essa conexão, justamente para buscar esse reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esse é o nosso propósito, tá bom? E no mais, ative as notificações para toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal, você ser avisado. E convida mais pessoas, compartilha com as pessoas, convida mais pessoas para fazer parte dessa família, porque esse canal aqui não é meu, ele é nosso, ele é meu e seu, tá bom? E a gente é uma família e estamos todo mundo junto, até depois do fim, tá? Eu amo muito você, até o próximo vídeo. Beijo no coração, fiquem com Deus, tá? Desejo tudo de bom.